Tudo bom? Análise diária daqui do mercado de ações. Comentarei o Ibovespa, Petrobras Vale e as ações dos bancos, né, que caíram bem hoje. A OGX também e comentar algumas ações aí, algumas operações que podem gerar operação de venda nos próximos dias. Iniciando aqui com o Ibovespa, hoje com a queda de 4,23%. Quem já vem acompanhando aqui as análises, lembra que eu tinha falado que essa subida aqui era um repique e após isso poderia iniciar as quedas. Ontem falei do gráfico de 60 minutos, né, do Ibov. Eu tinha falado que a gente tinha subido aqui. Não, a gente não teve força para romper esse último topo aqui e armar um pivô de alta. A gente voltou a cair, as médias se cruzaram aqui para baixo e ontem eu tinha falado que o viés era bastante negativo e que se a gente voltasse a cair e perdêssemos esse último fundo, o alvo seria aqui inicialmente os 46.079 pontos, que foi atingido, e o último alvo que era os 45.234 pontos, né? Que também a gente atingiu hoje à tarde. Vale lembrar que essa expansão aqui de Fibo foi calculada, né? Foi feita através desses movimentos aqui. É o último topo aqui, quando o Ibovespa estava sobrecomprado, e a gente caiu, aí pega o último fundo aqui, depois que as médias se cruzam, né? E o último topo aqui intermediário, e a partir disso eu traço as expansões de Fibonacci. Então essa movimentação aqui, de 100% aqui, ó, o 100%, é toda essa expansão aqui, é toda essa queda aqui, essa perna aqui, expandida aqui para baixo. O 1,61, que é 161,8, que é 161% de toda essa expansão aqui, de 45.234, na maioria das vezes é o alvo da operação, é o alvo do movimento. Então a gente atingiu o alvo aí. Obviamente que a gente pode dar prosseguimento a essas quedas buscando o alvo de 200%, 44.700 pontos, e o outro alvo em 43.867, que é do 2618 de Fibo. Mas independente das análises de Fibo, a gente volta para o gráfico diário e vai ver que o Ibovespa está em uma tendência de baixa forte, né? As médias estão aqui para baixo, a média de 6 voltando para baixo, a de 26 também, a de 6 abaixo da de 26. A gente tem aqui um pivô aqui também de baixo, se eu for traçar essa projeção é o mesmo esquema, né? Eu pego o último topo aproximadamente com esse fundo e faço a mesma coisa que eu fiz ali nos 60 minutos, expando. Eu traço as expansões de fila, né? Então a expansão de 100% aqui já foi atingida, né, nessa queda. Como a gente passou direto aqui, a gente tinha tudo aqui para buscar os 47.640 pontos, que era 161, depois a gente buscou os 200%, e agora, como a gente está perdendo os 200%, a gente tem tudo para buscar os 43.600 pontos, que é 261,8 de Fibo. Então a tendência do Ibovespa ainda é uma tendência de queda, e agora a gente tem resistência aqui acima dessa máxima aqui, 48.053 pontos. Essa, essa região aqui, eu vou colocar aqui uma reta aqui aproximada, é uma região de resistência. E a gente só volta a ficar bem configurado para compra depois de uma movimentação zigue-zague ascendente, né? Enquanto isso, é bom procurar ações para venda, como as ações hoje que geraram venda, né? Como o YouTube 4, as ações bancárias. A gente via que a gente estava numa tendência de baixa, a gente subiu, deixou um candle de baixa ontem, e a perda da mínima hoje, né? Hoje 28,38, né? Abriu espaço para uma queda de 4,32%, o que só vem, né, confirmar a tendência de baixa do Itaú Unibanco, perdendo esse último fundo aqui, e a gente abre espaço para novas quedas, assim como BBDC4 também gerou operação de venda, a perda da mínima de 28,37, abriu a operação de venda de swing trade, desculpa, e muitas pessoas aqui venderam. Outra ação aqui, BBAS3, também nesse mesmo esquema, repicou, perdeu a mínima e gerou venda, e as ações estão na tendência de baixa. A OGX é uma ação que já estava na tendência de baixa, né, que a gente já vinha comentando, que é uma ação que a maioria das pessoas agora estão aproveitando essa movimentação para se desfazer dos papéis, né? Já que para mim a ação só começa a gerar compra se a gente tiver aqui uma movimentação de um zigue-zague ascendente, né? Como todo mundo aqui que acompanha sabe, se a gente conseguir subir uma subida forte, voltar a cair e após isso a gente romper aqui o último topo. E essa movimentação vai ser aqui um pivô de alta no gráfico diário, né? Um zigue-zague ascendente. Após isso, aí eu começo a procurar compra na OGX, de preferência aqui nesse recuo. Enquanto isso,
A ação está na tendência de baixa e quem acompanha sabe também que cada repique a gente plota a mínima e vende. Por exemplo, aqui a mínima 84 centavos e a mínima aqui 84 centavos. Então, quando a gente perde essas duas mínimas aqui, né, a gente abre espaço para uma venda. Então, a gente faz uma venda aqui e o stop, que é o start da venda, ficaria acima de 99 centavos. Obviamente que tem que ser com capital reduzido, porque o stop aqui seria de 20%, né? Se a operação desse errada aqui, iríamos perder 20%. Então, com o capital reduzido, a gente liga lá para a mesa, solicita lá umas ações da UGX, faz uma venda alugada e ganha aí. Aí a gente já teria um lucro aproximado aí nessa movimentação de 44% em 3 dias. Falando mais sobre as outras ações, a mais líquidas, né, BVMF3. Eu vou falar de Gerdau, né? Gerdau também. A BVMF3 também abrindo aqui, ó. Não conseguiu repicar, repicou, mas perdeu a mínima de ontem em 12,32 e abre espaço para novas quedas. Tendência também BVMF, uma tendência de queda. Eu vou comentar uma ação aqui do GGBR4 que o Carlos pediu, né, para comentar um dia desse, queria comprar as ações. O GBR4 deixou um candle de indefinição hoje, a mínima de 12,75 pode abrir espaço para novas quedas no mesmo modelo lá do Itaú, Unibanco e BBAS, né? Isso no meu modelo, obviamente. Cada um trabalha com o modelo que preferir. A GBR4 está na tendência de baixa, a máxima de 13,33 é a resistência inicial, porém eu acho que não deve romper essa resistência assim de cara, né? Deve movimentar aqui lateralmente ou então, perdendo esse patamar, deve abrir espaço para novas quedas. Vale salientar o índice Dow Jones, para quem gosta de acompanhar, como eu, né? Sabe que eu já tinha comentado aqui o zigue-zague descendente que está tendo aqui no Dow Jones. Hoje a gente teve uma alta de 0,44% e veja que mesmo a gente tendo essa alta de 0,44%, o Ibovespa caiu aqui 4,20%, salvo engano, né? Então, quando o mercado americano começar a cair, se ele voltar a cair, a gente deve encontrar uma pressão vendedora muito maior aqui no Ibovespa. Então, vale apertar os stops e saber que o mercado tem que ser operado de preferência do lado vendedor, né? Então, procurar as ações para vender. Eu vou colocar aqui o gráfico de 60 minutos do Dow Jones para a gente ver uma coisa, né? Tirar uma dúvida aqui rapidinho. A gente vê que a gente trabalhou um pouco acima da média de 60, no gráfico de 60 minutos a gente trabalhou aqui a média de 6 acima da de 26, depois a gente voltou a cair e agora a gente já trabalha numa tendência de baixa novamente aqui nessa região. Então a mínima de hoje, né, abre espaço para quedas mais fortes no mercado americano. Então a gente deve observar isso porque a partir de agora a mínima hoje em 14.952, se for perdida amanhã, pode abrir espaço para essa movimentação baixista aqui. Eu deixo de ter essa visualização aqui, se a gente conseguir, deixo de traçar esse cenário, se a gente conseguir subir, encontrar essa região aqui como resistência, voltar a cair e romper novamente aqui para cima, aí a gente vai ter uma reversão de tendência. Enquanto isso, tendência é de baixo no Ibovespa e no Dow Jones. Foi um prazer mais essa análise, até amanhã. E aperte os stops aí que o mercado não está para peixe sem muita disciplina não. Tem que ter muita disciplina e bons planos e bons trades para todos aí. Até amanhã.